Olá, Djalma Felizardo com vocês. Hoje eu gostaria de estar falando algo que tem atrapalhado a vida de milhares e milhares de pessoas. É chamada necessidade de aprovação. O que é isso? Necessidade de aprovação é quando o indivíduo, o ser humano, sente a necessidade de se sentir aceito aonde ele se encontra, aonde ele está, aonde ele estiver, ele tem dificuldades. Isso eu já vivi muito, já tive muitos problemas. E o que leva a pessoa a ter essa necessidade de aprovação? Isso, a ciência, a psicologia, ela em algumas formas ela mostra que isso pode ser algo hereditário, algo que veio do pai, veio da mãe, né? Outros entendem que foi algo que você sofreu na infância, um trauma, um jeito que o pai, que a mãe falou e de alguma forma atrapalhou o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. E tem atrapalhado a convivência, tem destruído relacionamentos, famílias. Quais, as consequências disso? As consequências que pode trazer, quando a pessoa tem a necessidade de se sentir aprovado. Qual as consequências? Primeiro, baixa autoestima. A pessoa se sente para baixo sempre, como se todos estivessem contra ela. Ela vive, muitas das vezes, em função de fazer com que as pessoas se sintam felizes. E ela mesmo não. Ela se sente, de alguma forma, a vontade de ser alguém, porém ela não é. E ela vive em função de fazer com que as pessoas se tornem felizes. E quando ela se vê, quando ela se olha para si própria, ela percebe o quanto que ela deixou de viver. Ou seja, vive para os outros e deixa de viver para si mesmo, né? E isso pode gerar problemas como insônia, isso leva a uma depressão, um processo de depressão. A pessoa geralmente não vive, né? E ela acaba adoecendo. Isso que acaba trazendo vários males. Como lidar, com a necessidade de aprovação? Eu quero trazer aqui com vocês algumas dicas em que a gente vendo, ouvindo, lendo assuntos e tentando aplicar no nosso dia a dia de vida tem feito a diferença, né? Primeira coisa de tudo, nós precisamos reconhecer que temos isso. Eu preciso reconhecer, eu preciso ter a certeza que eu tenho esse mal, que eu tenho essa dificuldade. E assim, ao reconhecer essa necessidade de me sentir aceito pelas pessoas, principalmente com as pessoas em que eu vivo, que eu convivo, eu devo de alguma forma, eu devo lutar para me libertar disso, de me curar. Eu preciso me curar. Então, reconhecendo a minha necessidade, eu tenho que aprender a primeira coisa, a dizer não para as pessoas. Sim, dizer não para as pessoas. Hoje nós dizemos sim para todas as coisas. Alguém vem para você e pede um dinheiro emprestado, você não consegue dizer não. E você vai lá e fala, não, tá bom. Por quê? Porque você tem medo que aquela pessoa vai deixar de ser seu amigo, vai deixar de ser seu colega, vai deixar de ter um relacionamento ali afetivo com você. E você muitas das vezes faz algo sem poder. Já parou para pensar nisso? Você mesmo, você já parou para pensar nisso? Quantas das vezes nós fazemos algo dessa forma? Então, nós devemos ter isso em mente.
Uma segunda coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês. Antes mesmo de saber dizer não, é preciso eu saber ouvir o não. Sim, saber ouvir o não. Porque é mais fácil dizer não ou mais fácil ouvir um não de alguém. Então a pessoa, quando ela tem um problema de aceitação, ela geralmente, na maior parte das vezes, ela não consegue dizer. Ela não consegue ouvir um não. Quando alguém fala um não, é como se estivesse pisando nela. É como se a pessoa deixasse de amar, de respeitar ela, né? Enfim, nós devemos entender que as pessoas, no geral, elas são seres individuais. E que num relacionamento afetivo, seja uma amizade, relacionamento amoroso, um pai com os filhos com os pais, em geral, a vida, devemos saber respeitar o lugar de cada um, a opinião de cada pessoa. Só assim eu começo a viver o melhor. Eu começo a viver não em função às outras pessoas, e sim a minha vida. Eu começo a viver para mim mesmo. Outra questão, jamais levar para o pessoal. Muitas vezes a gente não diz um não para uma pessoa porque a gente leva para o pessoal. Ah, não. Se eu disser não para alguém, vai me prejudicar, ou tal. Ou a pessoa diz um não para mim, eu vou falar, não, disse não para mim porque não gosta de mim. Pelo contrário. Se muitas das vezes não disse um não, é porque não era o momento, não queria. Então eu tenho que aprender a aceitar essas coisas para querer crescer como pessoa, né? Outra questão, uma dica que você pode seguir. Quando alguém, convidar você para ir para um lugar e você quer dizer não, mas você não sabe como, e você não quer perder aquela pessoa, você tem medo. Segue essa dica aqui, é um passo a passo, bem simples, que dá para ser empregado em várias formas. Um exemplo, alguém chega para você e convida você para ir para o cinema. E de você, uma forma bem educada, tranquila, você pode dizer de uma forma. Primeiro você vai dizer um não, você vai dizer um sim, depois você vai dizer um não, e depois você vai dizer um sim. Como isso? Primeiro, você vai dizer dessa forma: o João te chamou para ir para o cinema. E aí você para e pensa: ô João, puxa, fico feliz pelo convite, honrado pelo seu convite. E aí você entra com o não, mas não será possível, porque eu vou fazer tal coisa. Você vai colocar uma razão, uma circunstância. Em poucas palavras, não precisa argumentar horas. Não, argumento de 10 segundos. Eu preciso estudar, eu preciso ir à igreja, eu preciso estar com a minha família. Você disse um não educado. E aí você diz um sim, com educação ao mesmo tempo. Falando, mas em outro momento, João, podemos sim ir ao cinema. Ver um dia melhor, ver que a gente coloca na minha agenda e a gente vai. Outra questão muito importante que a gente deve lembrar. Quando a gente diz um não para uma coisa, a gente acaba dizendo sim para outras coisas. Então o mais importante não é dizer o não, e sim saber o qual sim você está dizendo. Eu, por exemplo, muitas das vezes eu tive que dizer não para as pessoas, mas eu sabia por quê. Eu sabia que eu estava dizendo não porque eu tinha que estudar. Eu tinha um objetivo. Eu tinha que correr atrás disso. Então, aprenda a dizer não. E você vai ganhar muito mais com isso. E aproveitando essa oportunidade, né, se inscreve no link abaixo, aperte o sininho de notificação. Assim, quando eu fizer novos vídeos, você vai estar informado sobre o assunto. E deixa seu comentário.
Seu comentário ajuda muito, né, a gente crescer como canal. Esse canal aqui estou criando para ajudar pessoas assim como eu, né, a se libertar, a se curar, a ter uma perspectiva maior, né? E deixo para você aí, seja grato, sempre. A gratidão é algo que faz toda a diferença no nosso modo de viver. Seja grato. Um abraço a todos, Djalma Felizardo com vocês. Até o próximo vídeo.